Há muitos e muitos anos atrás, e ao mesmo tempo agora, num lugar muito longínquo, e ao mesmo tempo aqui, um grupo de homens e mulheres cavalgavam em seus cavalos, subindo uma montanha íngreme, numa noite escura. E do céu surge uma voz: desmontem de suas montarias. Desçam, pegam pedras, enchem suas sacolas, remontem e continuem viagem. E amanhã de manhã vocês estarão alegres e tristes ao mesmo tempo. Alguns desmontaram, outros não. Alguns pegaram muitas pedras, outros poucas. Colocaram nas sacolas, remontaram e continuaram viagem. Quando o dia amanheceu, tal qual a voz tinha dito, eles estavam alegres e tristes ao mesmo tempo. Alegres porque com a luz do dia, quando olharam nas sacolas, não eram pedras, eram diamantes. E tristes porque eu não peguei mais. Eu espero que quando nós terminarmos essa apresentação, você fique alegre e triste. Alegre por estar levando alguns diamantes para casa, que eu apenas sou o veículo disso. E triste porque que não pegou mais. Nós vamos fazer desses 55 minutos o melhor que nós podemos fazer nesse tempo. Nunca deixe aquilo que você não pode fazer atrapalhar aquilo que você pode fazer. Vou falar de novo para quem não escutou. Nunca deixe aquilo que você não pode fazer atrapalhar aquilo que você pode fazer. A principal razão da vinda aqui é a renovação da esperança. Isso é muito importante, porque nós começamos a morrer quando as nossas recordações começam a ficar mais fortes que as nossas aspirações. Quando a pessoa começa a conjugar o verbo no passado, eu fiz, eu era, você sabe que essa pessoa começou a dar Deus para a vida. Então, quando você renova a sua esperança, você percebe que você pode ter novas metas, novos sonhos. E eu tenho aqui um desafio para você que está nos escutando. Eu gostaria que você agora pensasse nas 3 coisas mais importantes que aconteceu na sua vida até hoje, desde o dia que você nasceu até hoje. Quais foram as 3 coisas marcantes, boas na sua vida? Se você tivesse que selecionar 3 momentos da sua vida para representar o seu viver nesse planeta Terra. Teilhard de Chardin, o teólogo jesuíta francês, dizia que o seguinte: nós não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual. Somos sim seres espirituais tendo uma experiência humana. Nós estamos passando um tempo aqui na Terra para adquirir uma experiência humana. Temos momentos agradáveis e momentos desagradáveis. Não é à toa que nós nascemos chorando, porque nós sabemos a barra que nós vamos enfrentar na vida. Aqui é planeta Terra, aqui não é paraíso. Se você quiser ser feliz 24 horas por dia, 365 dias por ano, você está no lugar errado. Aqui nós temos momentos felizes e momentos não tão felizes. Faz parte da vida. É como se fosse uma montanha russa. Tem momentos que nós estamos muito bem, tem momentos que nós não estamos muito bem. E você já sabe que se não estiver muito bem, não vai durar muito, vai melhorar. E se estiver muito bom, também não vai durar muito, vai piorar. Se você aprende esse conceito da montanha russa, isso ajuda. Mas vamos voltar lá. Você vai pensar em 3 momentos especiais da sua vida, marcantes.
Coisas importantes que ocorreram com você desde que você nasceu até hoje. Escolha uma, escolha duas, escolha três. Eu vou assumir que você já tem na sua mente esses 3 momentos mágicos. E eu vou fazer aqui uma declaração. Pelo menos 2 desses 3 momentos mágicos da sua vida não foram programados. Você se casou um dia, teve filhos, constituiu uma família. O dia que você conheceu o seu esposo, a sua esposa, foi assim? Você levantou um dia e disse assim: hoje eu vou conhecer alguém por quem eu vou me apaixonar, com quem eu vou me casar. Foi assim? Não foi. Você foi a algum lugar, você conheceu alguém, você se apaixonou, você se casou. Se você começar a analisar sua vida, os momentos mágicos da sua vida não foram programados. Você estava fazendo uma coisa e num ângulo de 90 graus, algo aconteceu de mágico, de milagroso. São os milagres que acontecem a cada momento, que nós não chamamos de milagres, mas eles são milagres. Você vai ao supermercado comprar 1 quilo de açúcar, você está na fila do caixa para pagar o seu quilo de açúcar, alguém começa a conversar com você, lhe dá uma dica, você fatura R$1 milhão. Você foi ao supermercado comprar 1 quilo de açúcar e sai de lá com a ideia de R$1 milhão. Mas essa ideia de R$1 milhão só vai se concretizar se você tiver no seu coração a esperança de que a coisa vai dar certo. Porque se você tiver no seu coração a expectativa que vai dar errado, eu lhe aconselho a nem começar, porque não vai dar errado. Henry Ford tinha uma frase que dizia assim: se você pensa que pode, ou se você pensa que não pode, de qualquer jeito você está certo. Se você pensa que pode, você vai trabalhar para que isso aconteça e vai se concretizar. Se você pensa que não pode, você não vai fazer nada e isso não vai acontecer. Quer dizer, a profecia de pode ou não pode vai se manifestar. Você não faz um bolo só com farinha, nem só com manteiga, nem só com ovos. Você precisa de vários ingredientes. O bolo da vida necessita vários ingredientes. E um desses ingredientes é o diálogo. Um desses ingredientes é a capacidade de se comunicar. Ele não é o único, mas ele é fundamental. O primeiro ingrediente, eu diria, é o respeito que você tem para com você mesmo. É a sua autoimagem. É o quanto você gosta de você. Ninguém pode ofertar o que não tem. Você não pode ofertar amor para o próximo se você não tem amor por si mesmo. Você não pode ofertar inteligência para o próximo se você não tem inteligência para você mesmo. Você não pode ofertar comunicação para o próximo se você não tem comunicação com você mesmo. Então a primeira coisa que Deus quer da gente é que nós tenhamos o amor próprio, que a gente se respeite no mundo. Isso chama-se autoestima. Isso chama-se autoimagem. E eu tenho uma boa notícia para você. Autoestima e autoimagem não é feito de cimento, não é feito de aço, é feito de linguagem. Ninguém está condenado a ser quem sempre foi. Vou falar de novo. Ninguém está condenado a ser quem sempre foi. Nós somos os únicos animais no planeta Terra que temos a habilidade de transcender. Transcender significa começar de novo. Não interessa o que aconteceu na sua infância, não interessa o sofrimento que você teve até hoje. O seu passado foi uma necessidade para você chegar até aqui. O seu futuro é uma possibilidade para você ir onde você quiser ir.
Mas se você não se conscientizar disso, o seu futuro vai ser nada mais, nada menos do que uma repetição dos padrões do seu passado. Quais são os padrões existentes na sua família que você gostaria de se livrar deles? Porque a sua família, como a de qualquer outro, não é perfeita. O indivíduo, para ser médico, precisa fazer medicina. O indivíduo, para ser advogado, precisa fazer direito e fazer o exame da OAB. O indivíduo, para ser jornalista, precisa fazer jornalismo. Para você ser pai e ser mãe, você só tem que fazer uma coisa: copular, ter relação sexual. E os filhos nascem. Então os pais, 99,99, não estão preparados para ser pai e mãe. Vão aprendendo com o erro dos filhos. Os seus pais erraram com você, os pais deles erraram com eles, você errou com seus filhos vão errar com seus netos. Isso faz parte da vida. Não precisa ficar com sentimento de culpa disso não, que é assim que é. É assim que a vida funciona. A gente vai aprendendo com os erros. No segundo filho você já erra menos, no terceiro você erra menos, se você parar e pensar aquilo que está fazendo de errado. O segundo ingrediente do bolo da vida é a comunicação. Na era da agricultura, mandava no mundo quem tinha terra. Eram os coronéis e era vitalício, valia para a vida inteira. Na era industrial, passou a mandar no mundo quem tinha capital, quem tinha dinheiro. Meus amigos, a moeda mudou e muita gente não se deu conta disso ainda. A moeda hoje chama-se conhecimento. Você é rico ou você é pobre em conhecimento. Mas conhecimento só tem validade quando aplicado, quando passado de um cérebro para outro. E a passagem do conhecimento de um cérebro para outro se faz através do diálogo, se faz através da comunicação. Portanto, jovens que estão aqui nos assistindo, comunicação se tornou essencial, tanto no sucesso pessoal quanto no sucesso profissional. E faz parte da natureza do espírito humano evoluir. Você nunca vai encontrar uma pessoa que vai dizer assim, ó, pedi uma graça para piorar um pouco a minha vida, porque tá boa demais, e que queria que piorasse um pouco. Faz parte do espírito humano crescer, evoluir. Galgou uma montanha, que procura uma montanha mais alta. E vocês jovens vão ver isso na vida. Você vai atingir as suas metas. Você quer passar no vestibular, passou no vestibular, quer se formar, quer arrumar um emprego, quer ser promovido, quer montar sua própria empresa. E você vai galgando as coisas na vida. Isso faz parte. À medida que você sobe no escalão da vida, talvez o ingrediente mais importante seja o diálogo, seja a capacidade de se comunicar, seja a capacidade de se expressar, seja a capacidade de entender o outro. Então, se você me permite, eu vou apresentar para você um modelo de diálogo que eu desenvolvi. Você vai ver que eu desenvolvi porque você nunca viu isso na literatura. Eu criei um modelo para isso. Deixa primeiro eu conversar com você sobre modelo. Se eu desse de presente para você agora uma pérola, você provavelmente ia colocá-la no bolso. Se eu me encontrar com você semana que vem e lhe der uma segunda pérola, de novo, você vai colocá-la no bolso. Se eu der para você daqui 15 dias uma terceira e última pérola, você vai colocá-la no bolso. Se eu me encontrar com você daqui 6 meses e perguntar: onde estão as pérolas que eu lhe dei? Você vai responder mais ou menos assim: a primeira eu coloquei no criado mudo, a pessoa que arruma lá em casa não percebeu, jogou no lixo. A segunda eu esqueci no bolso da calça, a calça foi para a lavanderia e a pérola não voltou. E a terceira eu guardei tão bem guardado que eu acabei escondendo de mim mesmo.
Você já escondeu alguma coisa de você mesmo? Você guardou tão bem guardado que você não sabe onde está? Isso acontece com a gente. Se em vez de eu lhe dar as pérolas, eu lhe desse um fio de nylon e orientasse você para colocar as pérolas no fio de nylon e fizesse um colar e colocasse o colar no pescoço, e eu me encontrasse com você daqui 6 meses e perguntasse: onde é que estão as pérolas que eu lhe dei? Você ia responder: estão aqui, eu fiz delas um colar. Meus amigos, as pérolas são ideias. O cemitério está cheio de gente que teve boas ideias, ou não concretizaram-se, ou pior, estragaram a vida da pessoa. Você não sabe o que uma boa ideia pode estragar uma família, uma boa ideia pode estragar uma empresa. Porque mais importante do que a ideia é o modelo para segurar a ideia. Se você conhecer um indivíduo que tem um bom modelo empresarial, se ele mora em Aparecida do Norte, se ele mora em São Paulo, se ele mora em Tóquio, se ele mora em Nova York, se ele mora em Sydney, na Austrália, ele vai se dar bem, empresarialmente falando, porque ele tem um modelo. Então vamos montar um modelo de diálogo. A comunicação tem 3 níveis. O primeiro nível eu chamo de boca-ouvido. O segundo nível eu chamo de cérebro-cérebro. O terceiro nível eu chamo de coração-coração. Vamos começar com o primeiro nível. Boca-ouvido. Deixe-me primeiro fazer uma distinção para você. Ouvir e escutar não são sinônimos. Você ouve com o ouvido, você escuta com o cérebro. Você já foi alguma vez num restaurante e pediu ao garçom para lhe trazer uma água com gás, e ele lhe trouxe uma água sem gás? Ou você fez uma solicitação e ele lhe trouxe outra? Aquele garçom, naquele momento que ele recebeu o seu pedido, ele estava operando no nível 1. No nível 1 ninguém é promovido. No nível 1 você não conquista as pessoas. No nível 1 você não vai para frente na vida. Não interessa a nota que você tirou na escola, isso não faz diferença, porque a escola lhe passa informação. A vida lhe exige competência de ação. Imagine você indo a Guarulhos e lá tem uma aeronave se preparando para decolar São Paulo, Nova York, e você entra na aeronave para fazer esse voo, e da cabine do piloto, o piloto fala assim: senhores e senhoras, eu não sou piloto, mas eu tenho muitas opiniões e já li muitos livros de como pilotar um avião. Você ficaria na aeronave? Não. Você não quer saber quantos livros o piloto leu. Você quer saber se ele tem competência de tirar a aeronave do chão, voar com ela e aterrissar são e salvo em Nova York. A vida exige da gente competência de ação. O que cai na prova não cai na vida. Se você observar na sua cidade, você vai encontrar indivíduos que eram CDFs, que eram estudantes brilhantes, e hoje são pessoas que estão perdidas na vida. E você vai encontrar também pessoas que eram estudantes medíocres, e hoje são excelentes empresários, estão contribuindo para o bem-estar da comunidade. Por que isso? Porque esses segundos, eles sabem dialogar com o mundo, eles sabem dialogar com a sociedade, eles aprenderam, talvez até intuitivamente, o poder da comunicação. Então, se você me permite, eu vou começar a trabalhar nesse modelo do nível 1, boca-ouvido, nível 2, cérebro-cérebro, nível 3, coração-coração. Deixa eu primeiro fazer uma afirmação. Nós só chegamos ao coração das pessoas passando pelo cérebro. Não tem outro caminho. É fácil você gostar de quem você gosta. Eu quero ver você gostar de quem você não gosta.
Você faz uma decisão assim: a partir de hoje eu vou gostar de quem eu não gosto. Essa decisão é puramente do pescoço para cima. É uma decisão que não vai levar a nada. Porque se você não gosta da pessoa, fica difícil chegar no coração. O caminho para você pode até... Você tem que entender a pessoa, entender a problemática dela, entender de onde ela está vindo, por que ela atua daquele jeito. Aí finalmente você aceita a pessoa e chega no coração. Quando você está operando no diálogo nível 1, não acontece nada. É o pai que está dando um sermão para o filho. E entra num ouvido e sai no outro. E o pai não percebe que ele vem falando isso há 5 anos e não funcionou nada. Pelo contrário, o filho até ficou rebelde de escutar o pai falar aquilo. E o pai não se dá conta que aquilo não é diálogo, que é um monólogo que ele está falando para o vento. Porque está entrando no ouvido e saindo no outro. Você deve conhecer um ditado popular que diz assim: a palavra convence, o exemplo arrasta. A palavra convence, o exemplo arrasta. O melhor modo de você educar seu filho não é com sermão. Isso não é diálogo, isso é monólogo. O melhor modo de você educar seu filho é com exemplo, dando exemplos. Aí água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ele vai vendo o exemplo daquilo que você quer que ele seja, ele vai observando aquilo todo dia, chega uma hora, ele e ela incorpora na estrutura psicológica. E como eu disse quando eu estava sendo entrevistado aqui na televisão, um pai de 45, uma mãe de 45, que conversa com um filho de 15, ela tem que entender que o filho de 15 nunca teve 45, e uma mãe de 45 já teve 15 anos. Então é função do pai, da mãe, descer ao nível do adolescente, para poder haver uma comunicação. Eu só posso me comunicar com vocês se nós fizermos uma conversa que interesse vocês. Não tem outro jeito. Eu tenho que ver o interesse de vocês e começar a fazer um assunto que interesse a vocês. Então eu tenho que fazer de acordo com o seu interesse, não de acordo com o meu interesse. Eu vou fazer a vitrine da minha loja não de acordo com o meu gosto, de acordo com o gosto do cliente que eu quero atrair. Ah, mas eu tenho uma loja, eu tenho uma cunhada que é decoradora interna, ela fez uma decoração muito sofisticada. Que produto que você vende? Aí eu vendo produto popular. Então você agora está com um problema sério. Quem gosta da vitrine entra, não encontra o produto que quer comprar. Porque quem gostou da vitrine sofisticada quer comprar produto sofisticado. E quem compraria o seu produto? Olha na vitrine e não tem coragem de entrar. Pronto. Aquela vitrine tão bem organizada que a sua cunhada fez porque é decoradora interna, está atrapalhando o seu negócio. No diálogo, na comunicação, nós temos que modificar um pouquinho aquela frase que você conhece, que não é da Bíblia, tá? Quando eu falar, você vai falar, isso está na Bíblia, não está não. A frase é assim: faça aos outros o que você gostaria que fosse feito a você. A verdade não é bem essa. Faça aos outros o que os outros gostariam que fosse feito a eles. Se eu convidar você para jantar na minha casa em São Paulo, eu não vou lhe servir o meu prato favorito. Pode ser que você nem coma. Eu vou perguntar o que você gosta. Se eu quero agradar alguém num processo de diálogo, eu tenho que ver o que a outra pessoa quer ouvir. Eu vou começar por ali, e não o que eu quero passar. Quero que você entenda isso. Faça aos outros o que os outros gostariam que fosse feito a eles. Deixa eu contar para você uma pequena história. Eu conheci um senhor em São Paulo, um empresário muito bem sucedido, que me contou assim: doutor Laí, eu tenho um irmão gêmeo, único, univitelino, idêntico, igualzinho a mim. Eu nasci em Campina Grande, na Paraíba. Aos 14 anos eu me desentendi com a minha família, briguei com meu pai, briguei com a minha mãe, briguei com meu irmão, pulei na carroceria de um caminhão e fui para São Paulo. Eu fiquei 25 anos sem se comunicar com a minha família.
aqui em São Paulo eu ganhei dinheiro, virei empresário e tal. 25 anos depois eu ligo para casa. Eu fico sabendo que o meu pai já tinha morrido, que a minha mãe já tinha morrido e que sobrava esse meu irmão. Eu então resolvi dar um presente para o meu irmão, trazê-lo a São Paulo com ele e a mulher, para me conhecer, para conhecer os meus filhos, para conhecer os sobrinhos, e conhecer a família. Ele não quis vir de avião, eu mandei a passagem de ônibus. Eu fui buscá-lo na rodoviária e, para surpreendê-lo, eu organizei uma festa numa pizzaria, porque eu adoro pizza. E quando o meu irmão entrou na pizzaria, ele começou a passar mal, porque ele tinha nojo de pizza. Olha que interessante. Como esse empresário adora pizza e ele queria agradar o irmão, ele achou a coisa mais lógica fazer uma festa numa pizzaria. Só que ele esqueceu de perguntar para o irmão se o irmão gostava de pizza. E aconteceu que o irmão não gostava, não tolerava pizza. Isso exemplifica o que está acontecendo com a gente. Eu quero mostrar o meu ponto de vista para você, mas eu não me preocupo como que você vai receber esse ponto de vista. Aí sabe o que acontece? A natureza colocou um ouvido no mesmo nível do outro. Entra num ouvido e sai no outro. Aí não deixa de ser diálogo, passa a ser monólogo, porque não tem repercussão. Para esse diálogo se ocorrer, primeiro eu tenho que ter uma mensagem forte. Você só vai continuar me escutando se você estiver gostando da mensagem. Eu tenho que ter algo para poder passar para você. Essa é a mensagem. Segundo, nós temos que conversar de uma forma metafórica. Como é que Jesus ensinava? Jesus ensinava contando histórias. Como é que eu vou ensinar para um sapo que nunca saiu da lagoa como é que é a onda do mar? Imagine esse problema. Você vai ensinar para um sapo que nunca saiu da lagoa como é que é a onda do mar? Como é que Jesus ia ensinar o meu mundo espiritual para quem está na terra? Sabe o que ele fazia? Ele fazia de uma forma metafórica. Ele contava parábolas. Ele contava histórias. Quando eu lhe conto uma história, você não pode dizer que você não concorda com ela. Eu estou lhe contando uma história. E dentro da história, eu coloco a ideia que eu quero passar para você. Era uma vez um navio de alta prioridade, porque carregava ouro. E de repente o motor desse navio enguiçou. E o dono do navio disse: para. Traga aqui o melhor mecânico da região. Eles trouxeram. Ele trabalhou um dia inteiro, não conseguiu consertar o motor. Ele disse: para. Traga aqui o melhor engenheiro mecânico do país mais próximo. Eles trouxeram. Ele trabalhou 2 dias, não conseguiu consertar o navio. Ele disse: para. Traga aqui de onde estiver, de helicóptero, quem montou essa máquina desse navio. E eles procuraram, encontraram e trouxeram ele e um assistente. E eles desceram no navio de helicóptero, foram até a casa de máquinas, escutaram o barulho da tubulação, tocaram nos tubos e tinha uma válvulazinha vermelha num canto. E ele perguntou para o assistente dele: você tem um martelo? Tem, me empresta. Ele foi lá e pim, ligue. Eles ligaram, tudo funcionou às mil maravilhas. Os 3 indivíduos que trabalharam, o primeiro que trabalhou um dia, o segundo que trabalhou 2 dias e esse que deu a martelada na válvula, mandaram as suas respectivas contas. Quem trabalhou um dia mandou uma conta de $100. Quem trabalhou 2 dias mandou uma conta de $400, $200 por dia, porque ele havia trabalhado 2 dias e ele era mais sofisticado que o outro. E quem deu a martelada mandou uma conta de $10 mil. O dono do navio falou: eu vou pagar, porque ele consertou o meu navio, mas eu só pago com uma condição: que ele mostre como é que ele chegou à conclusão de me cobrar $10 mil. E ele mandou um bilhete para o dono do navio: para dar a martelada, $1. Para saber onde bater com o martelo,
1999. Olha que interessante. Você imagine que nós estamos almoçando e eu conto essa história para você. Aí nós estamos num diálogo, almoçando. Aí você vai para o seu escritório comigo e você está pensando em me contratar para ser seu consultor na sua empresa. E você pergunta assim: doutor Laí, qual é a sua remuneração? E eu falo o preço elevado. Ao invés dele falar, que você falar é caro, você vai pensar assim: esse cara sabe onde bater com o martelo. Eu preparei o seu cérebro para escutar o meu diálogo com você. Através de quê? Através de uma história, através de uma metáfora. A pessoa que sabe dialogar, ela conversa metaforicamente. O político que ganha a eleição é um contador de histórias. O padre que faz o sermão que agrada a todos é um contador de história. Porque quando você está contando uma história, a mente crítica baixa. Você conta a história e leva o que você quer levar junto da mensagem. E a mensagem entra na estrutura psicológica. Terceira coisa importante no diálogo é uma linguagem apropriada. Você já foi a um médico e o médico começa a usar aquela terminologia médica que só ele entende. E aí você volta e a sua família te pergunta: e aí, o que você tem? O que o médico falou? Ah, não entendi o que o médico falou. Esse médico não tem nada de inteligente. Ele tem que conversar numa linguagem que o paciente entenda. Você está com um processo difícil na justiça, você vai visitar um advogado e ele começa com aquela terminologia jurídica e você não sabe o que ele está falando, precisa de alguém para traduzir. A própria Bíblia tem uma citação dizendo que se você não falar a linguagem de quem está lhe escutando, você está falando aos ares. Então é muito importante, quando você vai dialogar com alguém, não está na hora de você exibir vocabulário sofisticado, não tá tem que ser um diálogo onde a pessoa inteligente entenda. Ela não precisa ter nenhuma sofisticação intelectual para entender. Deixa você usar a terminologia intelectual quando você estiver conversando com o intelectual. E outra coisa importante é a percepção. Uma coisa é o que você está passando, a outra coisa é que o outro está captando. Ah, você é um vendedor? Você é um bom vendedor? Ótimo vendedor. E aí, você tem vendido bem? Não, tem vendido muito mal. Então você não é um bom vendedor. O aluno que diz que é bom aluno, ele tem que me mostrar um boletim bom. Eu não conheço bom aluno com boletim ruim. O mínimo que você tem que me mostrar como bom aluno são boas notas no boletim. Isso lhe caracteriza como bom aluno. Se você é vendedor e você não está vendendo o que você gostaria de vender, você vai me desculpar, a tecnologia, a abordagem que você está usando de vendas está sendo inadequada. Talvez a sua linguagem não está sendo apropriada, talvez a sua mensagem não está sendo forte o bastante, talvez você não esteja fazendo uso dos recursos da metáfora, das histórias. Semana passada teve um cliente aqui e eu falei para ele o seguinte: aí você pode falar o que você quiser. Você está contando para esse cliente que está na sua frente o que você fez com o cliente da semana passada, o que você falou para ele. Mas na realidade você está falando para esse escutar, mas você usou o artifício metafórico de que você está falando para o outro. E quando você trabalha esse fenômeno do diálogo desse jeito, quando você termina, a pessoa se sente convidada a participar das suas ideias. Ela se sente... O filho, quando um pai sabe ter um diálogo com ele, quando termina o diálogo, o filho se sente convidado a experimentar o que o pai está falando para ver se dá certo. É um convite que ele recebe. Na vida, nós somos julgados por quatro coisas. Nós somos julgados por aquilo que fazemos. Você pode marcar no seu relógio. Você encontra um estranho na festa.
nos próximos 5 minutos, ele vai perguntar para você assim: o que é que você faz na vida? A que é que você se dedica? Eu posso ter 2 pedreiros, um trabalhando ao lado do outro. Eu chego perto do primeiro pedreiro e pergunto: o que é que você faz na vida? Ele fala: eu sou pedreiro. Eu coloco um tijolo em cima do outro. Eu chego perto do segundo pedreiro que está ao lado dele e pergunto: o que é que você faz na vida? Eu sou pedreiro. Eu estou construindo o Maracanã, o maior estádio de futebol do mundo, que vai ficar aqui para a posteridade. Quero que você saiba que os 2 fazem a mesma coisa. Só que esse segundo pedreiro, ele não vai ser pedreiro muito tempo, não. Logo, logo ele vai ser construtor, porque ele não está colocando um tijolo em cima do outro. Ele está construindo Maracanã. Então escute com carinho. Quando alguém lhe pergunta o que você faz na vida, você tem que responder de um modo que agregue valor à sua contribuição para o mundo. Você lembra? Quando eu comecei a minha entrevista aqui na televisão, eu disse: a minha missão de vida é transformar as pessoas de uma forma alegre e poderosa, com amor e sabedoria. O que você faz na vida, Lair? Eu transformo as pessoas de uma forma alegre e poderosa, com amor e sabedoria. Isso é diferente de dar palestra. Isso agrega valor. Então, você quer melhorar seu poder de diálogo, você tem que definir a sua contribuição no universo de uma forma que agregue valor. Segundo, você é julgado pela sua aparência. Não é estar bem vestido, não. Estar adequadamente vestido para a ocasião. Você não quer ir num médico que está de camiseta. Você quer ir num médico que esteja de branco, de preferência com estetoscópio no pescoço. Que você chega lá, ele tem um arquétipo do branco. Se você pensa nos anjos, eles se vestem de branco. Se você pensa nos profetas, eles se vestem de branco. Se você pensa nos santos, a maioria se veste de branco. O branco tem um arquétipo de cura. Quando você está de frente de um médico que está todo de branco, só de você olhar o médico você já começa a melhorar, antes dele receitar qualquer coisa, antes de ele examinar você. É uma pena que os médicos não entendam a força do arquétipo branco no processo de cura. É uma pena. Terceiro, você é julgado pelo que você diz. Enquanto você não disse nada, ninguém sabe se você é inteligente ou deixa de ser. No momento que você falou e falou besteira, não tem jeito de você voltar atrás. Uma palavra falada, uma flecha lançada, uma oportunidade perdida, não tem jeito de voltar atrás. Então muitas vezes você tem que morder a língua, porque uma vez que você falou uma coisa inadequada, você não tem jeito de trazê-la de volta. E finalmente ser julgado não só pelo que você diz, mas como você diz o que você diz. Eu poderia trazer alguém aqui que falasse exatamente o que eu estou falando. A apresentação poderia ser muito melhor ou muito pior, porque não é só o que eu estou falando que conta, é como eu estou falando o que eu estou falando. Eu não sei se você conhece uma frase que diz assim: o cantor é mais importante do que a canção. Se você tem um cantor favorito e ele canta uma música que toca o seu coração, aquela mesma música, aquela mesma canção cantada por um cantor que você não gosta, vai ter um impacto diferente. Então nós somos julgados pelo que fazemos, somos julgados pela nossa aparência, somos julgados pelo que dizemos e somos julgados como dizemos o que dizemos. E nessa parte do diálogo de como dizemos o que dizemos, vem o modelo que eu estou discutindo com você, que tem um nível 1, que não acontece nada, que você está perdendo tempo, que é o boca-ouvido, é o que você pede o garçom uma água com gás, ele traz uma água sem gás, porque entrou num ouvido e saiu no outro. Quando ele chega lá na cozinha,
ele já não sabe o que ele vai fazer. E muitas pessoas trabalham nesse nível e não vão para frente na vida, porque comunicação é essencial. Hoje, se você tirar a comunicação do mundo, você destrói o mundo, porque a informação só tem validade quando ela passa de um cérebro para outro, e ela, para passar de um cérebro para outro, tem que ter algum tipo de diálogo, senão não tem jeito. Eu disse para você que o bolo da vida tem vários ingredientes. Nós começamos falando da autoestima, estamos falando da comunicação, do diálogo. Deixa eu tocar um pouquinho nos outros. Outra coisa importante para você jovem que está nos assistindo, e é jovem de qualquer idade, tá? Juventude é uma coisa que você decide. Eu tenho 65 anos de idade, tá? Mas tenho uma energia de jovem. O que eu vou fazer na vida está para frente ainda. Já fiz muita coisa, mas o que eu vou fazer muito mais ainda está pela frente. Quando eu mantenho esse foco no que eu vou fazer, o meu organismo não envelhece. Ele mantém a energia da juventude. Então, estabelecer metas. Todos vocês conhecem o conceito de uma ampulheta, não conhece? Você já pegou uma ampulheta na mão? Aquele reloginho de areia? Vamos imaginar uma ampulheta. A ampulheta tem a areia que ainda não caiu, a areia que está caindo e a areia que já caiu. A areia que ainda não caiu é o futuro. A areia que está caindo é o presente. E a areia que já caiu é o passado. Deixa eu focar um pouquinho no presente. Sabe por que o presente chama presente? Você já parou para pensar por que o presente chama presente? Porque é um presente de Deus, eterno. Não interessa onde você estiver, é aqui. Não interessa que hora for, é agora. Você já viu que a sua vida é um eterno aqui e agora? Aqui e agora? Aqui. Não interessa onde você estiver, é aqui. Não interessa que hora for, é agora. A vida é um eterno aqui e agora. Aqui agora, aqui agora, aqui agora. Esse aqui e agora é o nosso presente. É nesse momento que você vive a vida. Se você não consegue ficar no aqui e agora, é como um gato que passa por um telhado de zinco quente, só sente o calorzinho da vida. E tem gente que está assim, está dominado pela tecnologia. É o relógio, é o celular tocando. A pessoa não vive mais o momento e depois reclama que está ficando doente, que está esgotado, que não dorme direito. Ele não consegue viver mais o momento, ele não consegue viver mais o aqui e agora. Mas vamos voltar na nossa ampulheta. A areia que ainda não caiu é o futuro, a areia que está caindo é o presente, a areia que já caiu é o passado. Você aprendeu, e é verdade que você aprendeu, que o passado cria o presente cria o futuro. Isso é verdade, é verdadeiro. Mas Einstein provou a não linearidade do tempo. O tempo não é linear. Então eu vou provar para você agora, nessa conversa aqui, que o futuro cria o presente também. E o presente recria o passado. Então vamos lá. Se você comprar na segunda-feira uma viagem de volta ao mundo para daqui um mês, eu lhe garanto que a segunda-feira já começa a ficar mais interessante. Faltam 30 dias, 29, 28, 27, 26, 25 para a viagem. Você já escutou um ditado que diz assim: muitas vezes a antecipação da festa é melhor do que a festa propriamente dita. Lembra aquela ceia de Natal que você preparou na sua casa com todo carinho, que você levou meses preparando, e na hora da ceia os dois cunhados começaram a discutir e estragou a noite? A antecipação daquela ceia foi muito melhor do que a ceia. Às vezes a antecipação é mais interessante do que o fenômeno em si. Não é verdade? Então, o que acontece? Se eu tenho metas para o futuro, jovens, por favor, me escutem. Se você tem metas para o futuro, o seu presente fica mais interessante, porque você vai viajar daqui 30 dias,
daqui 29, daqui 28. Se você não tem perspectiva de futuro, aí a droga te domina. Todo drogado que eu conheci, que eu tratei, que eu cuidei como médico, todo drogado perdeu a perspectiva do futuro. Ele não tem a noção do amanhã. Ele acha que só existe hoje. Quem só acha que existe hoje não vai se preocupar o que a cocaína, a maconha, a heroína vai fazer no corpo, porque perdeu perspectiva de futuro. Então eu espero que você entenda que o futuro cria o presente. Eu vou provar para você agora que o presente recria o passado. Eu dou um curso de treinamento final de semana num hotel fazenda. Vem gente do Brasil todo. Chegou uma senhora e disse: doutor Laí, eu estou aqui porque eu estou num processo de divórcio e fiquei sabendo que o seu curso fortalece o emocional, eu vim aqui fazê-lo. Deixa eu lhe contar a minha história. Eu sou casada há mais de 25 anos. Eu e meu marido decidimos, por opção, não ter filhos. Ele trabalha numa multinacional, eu trabalho noutra. Ele sai de segunda a sexta para viajar pela multinacional, e eu saio de segunda a sexta para viajar pela minha multinacional. Sexta-feira à noite nós nos reuníamos, íamos para um sítio que nós temos em Valinhos, perto de São Paulo, e nós passávamos sexta-noite, sábado, domingo, voltávamos segunda de manhã. A minha tia que me criou, que morava na Europa, veio nos visitar no Brasil. Eu levei-a para passar o final de semana no sítio. Ela teve uma parada cardíaca e morreu no sítio. E eu nunca mais tive coragem de ir lá. O meu marido não abre mão, ele viaja durante a semana e sexta-feira ele vai para o sítio. Eu não vejo ele durante a semana, não vejo ele no final de semana. Nós somos nos distanciando, estamos num processo de divórcio. Eu perguntei para ela assim: mas por que a senhora não vai no sítio? Bom, porque a minha tia morreu lá. Eu falei: mas justamente por isso. A sua tia saiu lá da Europa para te dar esse presente, para morrer no sítio, para mostrar para você o quanto que ela gostava de você. Isso tem uma simbologia. Dá para você captar essa simbologia, que ela fez questão de vir morrer do seu lado. E eu comecei a falar isso com a mulher, e eu fui falando, ela foi escutando, ela não conseguia parar de olhar no relógio. E o que ela queria? Ir para o sítio. Que é o final da história. Ela voltou a ir para o sítio, está casada com o marido até hoje. Eu não consigo mudar o fato da tia dela ter morrido no sítio. Eu mudei no diálogo a interpretação da morte da tia dela no sítio. Eu não consigo mudar o passado de ninguém, mas eu quero que você saiba que tudo que aconteceu com você aconteceu por uma necessidade, talvez espiritual. Talvez tenha trazido você até aqui, esse santuário. O seu passado é uma necessidade que aconteceu para você chegar aqui. Ele é conhecido, você sabe o que aconteceu. O seu futuro é uma possibilidade, e ele é desconhecido até que você decida qual que ele vai ser. Porque você pode criar o seu futuro. Nós somos os únicos animais no planeta Terra que temos a habilidade de pensar em futuro. E eu sugiro que você se concentre lá, no futuro, porque é lá que você vai passar o resto da sua vida. Só por isso. Você não vai passar a sua vida no passado. Perdão, antes de ser um ato de amor, é um ato de inteligência. Só não perdoa quem é burro. Eu não vou perdoar o meu pai pelo que ele me fez. Onde é que está seu pai? Ah, ele já morreu. Aí ele vai ficar muito sem dormir hoje à noite por causa disso. O fato de você não perdoar o seu pai é mais ou menos assim: eu vou tomar o veneno para matar aquele cara, mas eu tomo o veneno. Isso não é tão ridículo, não é? O cara vai tomar o veneno para querer envenenar o outro. Quando eu tenho ressentimento do meu pai, quando eu tenho ressentimento da minha mãe, primeiro eu vou ter ressentimento de todos os homens e todas as mulheres no mundo, porque isso vai repercutir. Cada vez que eu encontrar um homem, vai lembrar do meu pai, eu vou ter problema. Cada vez que eu encontrar uma mulher, eu vou lembrar da minha mãe, vai ter problema. Então, se você perdoar o seu pai e perdoar sua mãe
incondicionalmente. Só pelo fato de ele ser seu pai e pelo fato de ela ser sua mãe. Não é a pessoa em si, não. Eu estou querendo que você perdoe o arquétipo pai. Eu estou querendo que você perdoe o arquétipo mãe. Não é que agora você perdoa a sua mãe, você tem que trazê-la para morar com você, não. Você que tem que terminar e dizer, ó, o que você fez foi feito, você fez o... Eu lhe garanto que os seus pais fizeram o melhor que eles sabiam fazer. Não fez melhor porque não sabia. Eles não sabiam o que eles não sabiam. No momento que você perdoa, isso é mágico no seu corpo, porque isso muda tudo. Isso muda a sua energia, muda a sua capacidade de ganhar dinheiro. Se você tem ressentimento do passado, você cancela o seu futuro, você não tem perspectiva de futuro. O ressentimento do passado não deixa você ter perspectiva de futuro. Pense nisso. O doutor Laíde falou isso, deixa eu refletir. Não interessa o que eles fizeram ou deixaram de fazer. No momento que você fizer isso, seu coração vai se abrir. E essa renovação de esperança vai encher o seu coração. E a sua viagem aqui vai ficar inesquecível. Que vai ficar um antes e vai ficar um depois. Eu estou chegando ao final, eu ainda tenho 5 minutos. Eu gostaria de terminar contando uma história. Era uma vez um escritor que morava à beira-mar. Ele tinha por costume caminhar na praia de manhã, e à tarde e à noite ele escrevia. Uma manhã ele estava caminhando na praia e de longe ele avistou um jovem que dançava na areia. Aquilo despertou a curiosidade dele e ele se aproximou. Quando ele se aproximou, ele percebeu que o jovem não dançava. O jovem estava jogando coisas no oceano. E ele perguntou: o que você está fazendo? E o jovem respondeu: a maré está baixa, o sol está quente, essas estrelas do mar estão morrendo desidratadas na areia. Eu estou jogando-as de volta ao oceano. Meu jovem, diz o escritor, será que você não entende que existe centenas de quilômetros de praia, centenas de milhares de estrelas do mar na areia? Você jogar uma ou outra de volta ao oceano não vai fazer diferença nenhuma. O jovem foi lá, pegou uma estrela do mar, jogou no mar, olhou para o escritor e disse: para essa eu fiz diferença. O escritor foi para casa. Naquela tarde ele não conseguiu escrever. Naquela noite ele não conseguiu dormir. Na manhã seguinte ele levantou cedo, se juntou ao jovem e começou a jogar estrelas do mar de volta ao oceano. Eu não sei o que você vai fazer com esse material que você acabou de escutar, mas eu posso lhe dizer uma coisa: tudo vale a pena quando a alma não é pequena, já dizia Fernando Pessoa. Se um de vocês captar isso aqui, já valeu a pena eu ter vindo aqui falar essa manhã. Eu espero de coração que novos caminhos se abram à sua frente, que o vento sopre levemente às suas costas, que o sol brilhe suave e morno no seu rosto, que a chuva caia de mansinho em seus campos, e até que nos encontremos de novo. Que Deus lhe guarde nas palmas de suas mãos. Muito obrigado.